Boa tarde, chegamos aqui mais uma vez, nessa tarde de sexta-feira. Quem não assistiu o último capítulo, né, que está na gravação, foi o 11 e o 12, assistam, porque foi emocionante. Hoje a gente vai falar do capítulo 13 e o 14. No capítulo 13, o tema é a mais frenética das culturas, as raízes sociais do TDAH. E já começa com aquela frase impactante do Dr. Antônio Damasio, que diz assim: para entender de maneira satisfatória o cérebro que fabrica a mente e o comportamento humano, é preciso levar em conta o seu contexto sociocultural. E foi um capítulo muito legal, assim, porque dá para ver mais uma vez, né, quando a gente está falando aqui, que nem tudo está sob o nosso controle. A gente não escolhe a nossa nacionalidade, a nossa família, nosso contexto, a sociedade. Não, a gente está aqui, a gente está inserido. Trazer essa consciência vai nos ajudar a reduzir danos, mas o controle de tudo realmente não temos. Então, esse capítulo aqui, o Dr. Garbo Maté traz isso com maestria, né? E ele começa trazendo assim, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é encontrado em taxas mais altas na América do Norte do que na Europa. Mesmo quando consideramos o possível excesso de diagnóstico deste lado do Atlântico, em tendência à distração, os doutores Hallowell e Hattie sugerem que a diferença possa ser explicada pelo nosso pool gênico. As pessoas que fundaram nosso país e que povoaram ao longo do tempo, poderiam muito bem ter tido TDAH. Elas não gostavam de ficar paradas, estavam dispostas a assumir um risco imenso ao embarcar no navio e atravessar o oceano, deixando seu lar para trás, eram movidas pela ação, independentes, e queriam se afastar dos antigos costumes. A maior prevalência de TDAH em nossa sociedade atual talvez se deva à sua prevalência mais alta entre aqueles que povoaram a América. Ou seja, né, uma história bem longa. Mas aqui ele fala assim, ó, essa teoria é psicologicamente interessante e talvez explique parte da prevalência do TDAH no Novo Mundo, mas ela não se alinha inteiramente aos fatos históricos. Em sua esmagadora maioria, os imigrantes não eram aventureiros, e sim artesãos, comerciantes, agricultores e outros trabalhadores fugindo das dificuldades econômicas, da opressão política, da perseguição religiosa ou de catástrofe como grande fome na Irlanda. Essa teoria tampouco poderia ser aplicada a pessoas negras africanas traficadas para a América do Norte como escravas ou aos povos originários do continente subjugados pelo engodo e pela força. Tampouco conseguiria explicar a incidência crescente de TDAH na Grã-Bretanha. Uma teoria semelhante afirma que a população atual com TDAH é descendente dos antigos caçadores, pessoas de passo veloz e raciocínio rápido, inquietas e individualistas, em contraste com a população sem TDAH, cujos antepassados eram cultivadores, trabalhadores tradicionalistas, programáticos e pacientes. A metáfora é linda, mas a explicação genética é duvidosa. Não é óbvio, pelo menos não para mim, que a incapacidade de ficar parado, a falta de senso de direção e a tendência a ser desastrado, descuidado e distraído fariam de alguém um grande caçador. Louco, né? Porque assim tem aquela teoria de que poderia ser, né, amiga? Mas aqui ele já desmente. Ou seja, não tem uma resposta só, né? Não é uma resposta só. Até porque não fazia nenhum sentido, no final não se encaixa, são teorias só. A prevalência maior na América do Norte tem raízes em algo mais prosaico e perturbador do que os genes de ancestrais aventureiros. A destruição gradual da família por pressão econômicas e sociais ao longo das últimas décadas. Esse processo está mais avançado na América do Norte do que em qualquer outro lugar do mundo industrializado. No âmbito multigeracional, já vimos que os circuitos cerebrais de um indivíduo são profundamente influenciados pelo estado emocional de seus pais.
É preciso considerar também que as famílias vivem num contexto socioeconômico determinado por forças fora do seu controle. E aqui ele já explica de novo, né? Que não é uma resposta só, mas realmente é fora do controle. E os Estados Unidos, assim, né, a América do Norte, eles têm muito. Ele vai explicar mais para frente, eu vou continuar lendo. Mas eles têm mesmo isso de estar tentando entregar coisas muito rápidas para as pessoas, assim, migalhas, para mantê-las aceleradas. Ele é como se a essência deles se perderam. Acho que com a chegada do mundo industrializado mesmo, como ele traz aqui, né? As pessoas foram se perdendo da sua essência mesmo. Por mais que, veja, eles eram aventureiros, né? Os imigrantes que chegaram, mas eram pessoas tranquilas, eram artesãos, era, né, aquela coisa assim. Só que eu acho que com a força da moeda, do dinheiro, dessa ambição, vai fazendo as pessoas se desconectarem, assim, que é o mundo Sim. do hoje. A própria Revolução Industrial, né? O quanto de horas que as pessoas trabalhavam, né? Eu e meu marido, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Que antigamente as pessoas trabalhavam 12 horas ou mais por dia, né? E que hoje, né, a gente está com leis aí, né, para aprovação para reduzir para 36 horas, porque ainda se consideram 44 muitos, né? Justamente para que se tenha esse tempo, né, de viver em família, de sentir, de olhar um para o outro, né? E que bom, né, que mesmo que aos pouquinhos e devagar, né, a sociedade, as políticas, né, estão tendo uns despertares assim, ainda bem pequena para a necessidade do ser humano, mas já é alguma coisa se comparado, né, aos nossos ancestrais lá atrás que trabalhavam 12 horas por dia ou mais. E aí isso tudo impactava na vida do pai e da mãe, que estava preocupado em fazer essa entrega e no final não Imagina, o que você consegue dar para o seu filho depois de 12 horas de trabalho? No mínimo, dormir junto dele ali, olha lá. É verdade. Aí ele continua aqui, ó. Se o que acontece na família afeta a sociedade influencia mais ainda a natureza da família, que é sua menor unidade funcional. O cérebro humano é um produto tanto da cultura quanto da natureza. John Bowlby escreveu que o equipamento comportamental de uma espécie para se mostrar maravilhosamente adequado para viver no ambiente e em outro conduzia apenas à esterilidade e à morte. Cada espécie tem o que Bowlby denomina ambiente de adaptabilidade, as circunstâncias para as quais sua anatomia, sua fisiologia e suas capacidades psicológicas são adequadas. Em qualquer outro ambiente, não se pode esperar que o organismo ou a espécie se saia tão bem. E muitos, inclusive, exibem comportamentos, no melhor dos casos, pouco habituais e, no pior, altamente desfavorável à sobrevivência. Pode-se medir quão mal o modo de vida atual na América do Norte atende às necessidades do corpo humano, por exemplo, pelas altas taxas de problemas cardíacos, diabetes e obesidade em sua população, o que se aplica à situação do cérebro humano. Os circuitos prejudicados do córtex pré-frontal do TDAH são um efeito de circunstâncias pouco saudáveis, da mesma forma que artérias entupidas de colesterol são um efeito aterosclerose coronariana. Eles foram se perdendo, na verdade. Acho que com a chegada da Revolução Industrial foi isso, né? Empregos, comidas práticas, rápidas, para que as pessoas tivessem esse tempo para trabalhar, essa produção, essa sede. E o que eu ia dizer é que nos Estados Unidos, por exemplo, lá você ganha por hora. Então, você fica viciado em trabalho, porque são migalhas mesmo, entendeu? E ele fala aqui do que a gente vive hoje, por exemplo, as telas, vídeos curtos, vídeos rápidos, informações rápidas. É quando a gente grava conteúdo, por exemplo, né? Você sai de uma cena, passa para outra, e normalmente esses vídeos que fica nessa mudança são os que engajam, porque o nosso cérebro, né, acaba ficando nessa hiper agitação mesmo, hiperativo. Então, acabou que tudo isso aqui foi contribuindo para esses circuitos do cérebro ser prejudicado. E parece que está todo mundo vivendo assim.
E quando ele fala dessa adaptabilidade, eu entendo que as pessoas foram se adaptando a isso sem perceber. Elas foram se afastando da sua essência, do seu ser humano, sem perceber. E agora a gente está aqui tentando recuperar. De forma inconsciente mesmo, né? E nós somos muito adaptativos, né? Então, a situação ia exigindo e a pessoa ia se adaptando. E para isso ela ia deixando de fazer do que ela gostava, de estar com as pessoas que ela gostava, né? E sentia muitas vezes através de doenças que se manifestavam no corpo, né? E aí, tanto que aumentou muito o número de doenças, né? Psicossociais. Então, houve aí essa adaptação, né? Que no primeiro momento não se percebia, mas o corpo, né? E as emoções, né? A gente muito sabe, foram ali mostrando, né? Que aquilo não era saudável, né? E o resultado disso foi uma sociedade adoecida. E agora está tentando encontrar o caminho de volta. E o corpo fala, né? Assim, para a gente que tem esse conhecimento, quando a gente vê, por exemplo, alguém com pneumonia, você sabe de onde vem esses problemas todos. Não é assim, é genética, aí ele adoeceu do nada. Né? Uma criança, por exemplo, eu percebo quanto meu filho é saudável, porque eu vejo todo mundo assim ao redor, muitas vezes as crianças com imunidade baixa, porque acaba que baixa a imunidade, todas adoecem, menos João Vitor. Miguel também. Eu tenho, graças a Deus, é uma coisa que me deixa muito feliz, inclusive, justamente devido a esse conhecimento que a gente vai tendo. Mas ele não é uma criança que adoece fácil. Às vezes, assim, tem várias crianças doentinhas na escola, às vezes ele não pega. Uhum. Desse período agora de inverno, ele teve um resfriado só, o inverno todo. E como o corpo fala, né? Mesmo que inconsciente, essas doenças vêm com essa linguagem mesmo. Eu tenho nos atendimentos mesmo adultos que falam assim para mim, não, quando eu era criança eu ficava muito doente, porque era o único momento que eu tinha atenção da minha mãe. Era o único momento que eu via minha mãe cuidar de mim. E era aquela criança que vivia doente, né? Com asma, com problemas respiratórios. Então, assim, é o que ele traz aqui. Se adapta mais a que preço, né? Porque os circuitos ficam prejudicados, tanto no córtex pré-frontal, como nas artérias aí, diabetes, problemas cardíacos e tudo mais. A doutora Juliana, ela fala muito bem sobre isso, né? Sobre o papel que cada criança, quando chega na família, ocupa, né? Que tem ali o que vai ser o revoltado, né? Que é aquele que usa a raiva, né? Como essa força, tem aquele que vai ficar doente, que é a forma que ele recebe atenção, tem aquele que vai ficar mais invisível ali, não vai ser tão notado, né? E cada um vai buscando lugar ali conforme vai chegando e já tem umzinho ocupado ali, então assim não dá para eu ser vista, né? Então, como eu sou vista, e vai buscando ali o seu lugar de se encaixar ali na família. Porque é uma necessidade básica, eu preciso me sentir amado, visto e pertencente. Se o meu irmão já ocupa esse lugar, eu só vou poder ser visto em outro. Então, alguém me nota? E aí, normalmente, é bem assim, a gente tem um filho bem bonzinho, que a mãe sempre, né, não, esse aqui não me dá trabalho. Nossa, porque eu sou visto sendo bonzinho, aí de mim, se eu for rebelde igual meu irmão. E o irmão tá lá, lutando, pronto, se eu for bonzinho, eu fico apagado aqui. Então, me veja, mesmo que seja de forma negativa, me veja. Sim. Realmente faz muito sentido para mim. Ele fala aqui em seu livro Infância e Sociedade, o vencedor do prêmio Pulitzer, o psicanalista Erik Erikson, dedicou um capítulo à reflexão sobre a identidade dos Estados Unidos. Esse país, escreveu ele, submete seus habitantes a contrastes mais extremos e mudanças mais abruptas dentro de uma mesma geração, do que normalmente acontece em outras grandes nações. Essas tendências só fizeram se acelerar a partir de 1950, quando Erickson fez essa observação. Todos conhecemos os efeitos das rápidas mudanças socioeconômicas sobre a criação de filhos. A erosão do senso de comunidade, o encefalecimento da união familiar, as pressões conjugais, o estresse nas famílias nucleares que ainda resistem e a sensação crescente
de insegurança, mesmo quando há relativa riqueza, se combinaram para criar um entorno emocional que se assustadoramente difícil criar nossos filhos de maneira tranquila e sintonizada. O resultado, em sucessivas gerações de crianças, pode ser visto na alienação, no uso de drogas e na violência, o que Robert Bly tão bem descreveu como a fúria dos não criados. Em A Sociedade dos Irmãos, Bly observa que, em 1935, o trabalhador médio tinha 40, aí que você falou, 40 horas livres semanais, incluindo sábado. Em 1990, esse tempo tinha caído para 17 horas, as 23 horas perdidas de folga semanal desde 1935. São justamente as horas em que o pai poderia se reequilibrar e ser mais presente. E a mãe poderia sentir que, de fato, tinha um marido. Esses padrões não caracterizam apenas os primeiros anos da criação dos filhos, mas mais infâncias inteiras. Refeições em famílias, conversas, leituras conjuntas não ocorrem mais. Escreve Bly. A sociedade dos irmãos deixa de dar às crianças aquilo que elas mais precisam: estabilidade, presença, atenção, conselhos, alimento para a mente, histórias não corrompidas. Embora pressione as mulheres a ingressarem no mercado de trabalho, mesmo com filhos pequenos, e aí né? A gente vê 4 meses a mulher tendo que voltar. A sociedade pouco levou em conta as necessidades das crianças em matérias de emoção e estímulo. O apoio governamental a trabalhadores e trabalhadoras com filhos pequenos está muito longe do ideal, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Como o cuidado infantil é desvalorizado na nossa sociedade, as creches carecem de investimento e apoio político. Tanto as pesquisas quanto as descobertas mais recentes da biologia do desenvolvimento indicam que, mesmo com toda a boa vontade do mundo, é difícil para alguém que não seja da família suprir as necessidades de sintonização de uma criança pequena, principalmente se vários outros bebês e crianças estiverem competindo pela atenção desse cuidador. E aqui é aquilo, né, amiga, que a gente fala do apego seguro, de que criança não precisa de escola antes dos 3 anos. E o quanto que os pais achando que vão colocar na escola para se desenvolver, quando chega depois, com 6 anos, está a criança trazendo comportamentos extremamente desafiadores. Eu atendi uma família assim, aí quando eu fui estudar, né, ver a história, a criança com 8 meses, ou foi menos, já estava na escola. Então, todo o vínculo dela, ela aprendeu a sobreviver àquele meio, porque não tinha uma pessoa sintonizada, porque é impossível, humanamente impossível, dar conta. E muitas vezes fica o dia todo, né? Não é meio período, às vezes, é o dia inteiro, né? E foi como você falou, um profissional ali, ele não consegue se conectar com todas as crianças, é impossível, né? Ele vai dar uma atenção ali de sobrevivência, não é a atenção de vínculo que essa criança precisa, né? Ainda mais nesse período tão crucial, né? Que é ali até os 2, 3 primeiros anos de vida da criança, né? É quando está formando todo o cérebro, né? E eu lembro que com essa família eu trabalhei o quê? Recuperar o vínculo com essa mãe. Expliquei o que estava acontecendo e fiz. Agora a gente vai trazer esse filho para você. Porque ele criou um apego seguro, o cuidador dele foi a tia da escola. E aí, como só era até o infantil, quando trocou de escola, que ele foi para o primeiro ano, ele não só sentiu as mudanças, como o apego seguro dele havia quebrado esse vínculo. Sim. E aí, o que eu fiz? Trabalhar, fortalecer para que esse vínculo fosse ela, voltasse para ela, o que não deveria ter saído, né? Mas, assim, não é nem o julgamento, porque tem muitas mães que não têm essa opção, mãe solo, mãe de classe muito baixa, que precisa, de fato, trabalhar, não tem escolha. E aí é quando ele fala, a sociedade não está preocupada com isso, não há investimentos em política pública, em capacitar esses profissionais para, de fato, conseguir ali reduzir dano, em favorecer essa mãe para ela ficar mais tempo, porque isso impactaria lá no futuro, de novo, para essa sociedade, que diminuiria a violência, né? E aí, assim, essas mães não têm suporte do governo, por exemplo, para manter a criança
com ela. Ela precisa trabalhar ou ela vai morrer de fome. Então, é uma questão de sobrevivência. Não tem isso, Sim. entendeu? Então, assim, é realmente algo que ele traz, assim, do tanto que a sociedade, as políticas são responsáveis pela criação de um filho. E aí vem daquele estudo que a gente faz sobre ninho evoluído, que foi o que a Maia fez no Congresso, né? Foi. Ou seja, o que a nossa espécie como ser humano precisa para que essa família, que é o núcleo menor, era que todos à volta, o governo, as escolas, os familiares estivessem ali para proteger essa família, né? Como uma Abraçando essa família, como uma comunidade de apoio, né? Porque essa mãe que está preocupada em sobreviver, né, financeiramente, ela está com o sistema nervoso dela em estado de alerta, né? E a criança vai sentir esse estado emocional da mãe. E acaba, né? Eu sei porque eu vivi isso, né? Quando meu filho tinha ali 1 aninho. É uma divisão, né? A mãe, nesse momento, ela se sente completamente dividida, né? Entre ter que precisar ir lá pelo sustento e deixar ali a criança, né? E aquela missão que é tão importante, aquele vínculo mesmo, né? Porque a gente também se vincula a eles, assim como eles se vinculam para a gente, né? E é uma quebra mesmo, emocional, né? Essa separação, assim, do ter que ir trabalhar, né? É muito difícil para os dois ali nessa relação. E o quanto, né, que a gente poderia evitar isso enquanto sociedade, né? É verdade. E ele fala, embora muitas creches tenham uma boa administração e funcionários dedicados, ainda que mal remunerados, os padrões estão longe de ser uniformes. O estado de Nova York, por exemplo, proíbe que um único funcionário de creche fique responsável por mais de 7 crianças ao mesmo tempo. O regulamento que fixa essa proporção é considerado um dos mais rígidos dos Estados Unidos. Ou seja, né, é algo assim. Nas escolas públicas aqui, a gente tem um cuidador, muitas vezes, com 30 crianças na sala. É completamente errado esse sistema. Era impossível isso acontecer. Então, assim, para eles é rígido esse regulamento, assim, né? Mas o quanto é difícil para. Porque acaba que fica muita criança para pouco profissional, aí não dá conta. E aí não teria vaga. E aí é o desespero da sociedade inteira. Então, assim, é um fio puxando a outro. Não há como escapar da realidade de que um cuidador exclusivo e presente seja a situação ideal. E a gente tem o ideal e tem o real. O que é ideal, o que é ideal e o que é real no mundo dessa mãe. Para o desenvolvimento infantil nos primeiros anos. O que não equivale a defender de que as mulheres reassumam seus papéis tradicionais no lar e abdiquem do trabalho e da carreira. O objetivo natural seria pôr a mãe biológica no papel de cuidadora principal durante os 9 meses extra de gestação, que corresponde mais ou menos ao período da amamentação. Ou seja, né, amiga, mais uma vez ele defende, não é que a mãe vai deixar de viver, de trabalhar, de nada, mas se a gente pudesse espalhar essa informação, acolher essa mãe, se essa mãe tivesse um suporte maior do governo financeiramente para se manter em casa por mais 9 meses, não 6, não 4. Se esse pai ganhasse uma licença paternidade para dar apoio a essa mãe, porque não adianta também ela ficar em casa sozinha com o bebê, gente. Né? A gente precisa trazer apoio e suporte para essa mãe, que não é fácil. Eu lembro de mim. Assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que cozinha? A cozinha primeiro é maior do que como é que eu faço comida e cuido de um bebê ao mesmo tempo? Era muito difícil. O Janjão chorava e queria colo, porque é a fase, né? Eles precisam sentir essa segurança e a gente cheio de responsabilidade, casa, comida, não sei o quê, o bebezinho daqui a pouco com fome. E aí, como é que eu dou conta? Não tem que ter alguém para ajudar. Hoje em dia, se eu for visitar uma mãe no puerpério, a gente só vai ver um bebê, mas a gente tem que olhar para cá, você quer ajuda, amigo? Eu posso dobrar essa roupa para você aqui, né? Acho que as visitas com um bebezinho pequeno deveria ser assim. E não simplesmente ficar olhando só para o bebê, olhar para a mãe, né? Verdade, é realmente desafiador. É um período assim, eu lembro que eu chorava muito, porque eu entrava em desespero, às vezes, sozinha com a criança e vendo tudo que precisava fazer. É verdade.
Até hoje, antes de estar aqui, eu estava ali brincando, sobrinho, quando deu 2h30, filho, 2h30, corri, fui tomar banho, agora a mamãe vai precisar trabalhar. Mas antes de estar aqui, o quanto que eu precisei estar ali. Mas eu estou aqui com roupa, com prato, com todo o resto, porque assim, não dou conta de tudo. Uns pratos caem, então no meu dia é escolher 3 prioridades e o restante foi. Fica para a próxima. Né? Porque a gente não dá conta de tudo, mas essa consciência veio com muita terapia, viu? No começo eu queria segurar tudo com as mãos, assim, né? A mãe malabarismo. Não dá conta. No final terminava chorando, a criança chorando, eu chorando e ficava naquela. Desse jeito. Eu tenho que priorizar o que eu consigo e fechar os olhos para os outros para que alguém venha, para que o marido chegue e ajude, porque é isso, ser mãe de bebezinho aí, de criança, é isso, né? Verdade. Entendeu onde é que eu parei? Tá. E não existe nenhuma diferença de base biológica no que diz respeito à criação dos filhos depois da amamentação. Depois que a amamentação deixa de ser a principal fonte de nutrientes. Se as mulheres têm um instinto mais apurado para a maternidade, ato de cuidar com sensibilidade de uma criança, a explicação não é necessariamente seu sexo biológico. Como muitos homens já provaram, a maternagem pode ser aprendida por escolha ou por necessidade. O feminismo não estar errado ao exigir igualdade entre os sexos e a divisão equilibrada das responsabilidades parentais. Já observei no capítulo anterior que a sobrecarga de responsabilidade emocional é uma das grandes causas de depressão entre mulheres e, portanto, uma grande influência negativa no cérebro infantil em desenvolvimento. Por isso que ele traz, não é só a mulher que vai abrir mão de tudo, né, amiga? O quanto que realmente, mais uma vez, é esse suporte conjunto. Como assinala Dorothy Dinerte, esqueci o nome dela, Dorothy, em A Sereia e o Minotauro, esse monopólio feminino dos primeiros cuidados com os filhos é também uma fonte de perturbação psicológica em homens e mulheres e no seu relacionamento mútuo. A solução para a necessidade que a criança pequena tem de contato parental intenso não é confinamento das mulheres no lar. É, isso sim, o reconhecimento por parte da sociedade de que não há tarefa mais importante no mundo do que cuidar de uma criança durante seus primeiros anos de vida. Mesmo do ponto de vista exclusivamente financeiro, os benefícios seriam enormes. Haveria menos disfunções sociais onerosas e mais forças produtivas e criativas. Haveria bem menos incidência de TDAH e em outros transtornos do desenvolvimento, se tanto pais quanto mães fossem incentivados a priorizar os interesses da criança em seus anos formativos. E se não lhe fosse negado o apoio socioeconômico necessário. Muito legal essa parte que ele traz aqui. Muito bom, né? A solução para a necessidade de uma criança pequena tem de contato parental é intenso. E aí não é um confinamento das mulheres no lar, é o reconhecimento da sociedade, dos pais, das mães ali, da importância, né, amiga, da gente estar presente nesses primeiros anos de vida, que é quando está o nosso sinapses neurais acontecendo, milhões por segundo, a criança aprendendo tudo. E aí, se a gente tivesse, né, a empresa poderia dizer, poxa, o governo poderia dizer, pô, mas a gente vai gastar. Quantas mulheres, quantos bebezinhos não nascem? Imagina trazer uma licença maternidade maior, mas o quanto que isso impactaria na sociedade? O quanto que quando a gente tem um país completamente desenvolvido, que prioriza essa primeiríssima infância, é um país com bem menos violência, é um país rico, porque a gente vai criando seres humanos muito mais criativos, competentes. Os pais voltam para o trabalho muito mais tranquilo, não em estado de alerta, né, de deixar o bebezinho delegado ao outro, porque a natureza não é essa, então a gente sente quando tem que deixar o bebê. Não é fácil para uma mãe quando ela tem que voltar a trabalhar e o bebezinho ainda é muito novinho, amamento, tudo isso a gente sente. Então, assim,
ele faz aqui, né? Se não fosse negado o apoio socioeconômico necessário, a gente teria tudo isso aqui. Muito mais forças produtivas e criativas dentro do ambiente de trabalho, da nossa sociedade, enfim, achei bem legal o que ele traz aqui. Ver como um investimento mesmo, né? Ver a infância como um investimento, porque quando se investe na infância, vai ter redução de custo com medicação, né? Você está lá de pessoas adoecendo, né? Vão ter adultos mais proativos, né? E que estão aí mais dispostos, né, a fazer uma sociedade melhor, né, que contribui mais ativamente para essa sociedade, né, seja intelectual, seja fisicamente, né. Até em relação me veio agora na mente, acho que até em relação à aposentadoria, que é pago milhões aí para pessoas com deficiência, né, que não conseguem muitas vezes, diminuiria, porque não, seria muito menos, porque se essa mãe tem uma gestação mais tranquila, naturalmente essa criança nasceria mais saudável, dificilmente haveria uma quebra de genética ali, por exemplo, né? Sim, a lei agora, né, sobre doenças psicossociais, que vai entrar em vigor ano que vem, né, ela foi aprovada e entrar em vigor esse ano, mas as empresas pediram um tempo, né, para se adequar, porque estavam todas irregulares, né, e isso vem justamente desse lugar, por conta do índice que estava de afastamento por doenças emocionais, depressão, ansiedade, burnout, os códigos, né, do INSS de afastamento. E aí colocaram a lei em vigor justamente por isso. Emocionais e física também, eu acredito. Hoje em dia acontece justamente o contrário. Longe de serem ajustadas, as mulheres que trabalham fora são ativamente penalizadas caso desejem estender o tempo que passam em casa cuidando dos filhos. Normalmente elas são demitidas. Para os homens, não é sequer considerado razoável pensar em interromper a carreira para compartilhar desse processo. A sociedade pouco faz para criar boas creches especializadas em cuidar de bebês, cujos pais e mães precisem, por qualquer motivo, trabalhar fora de casa. As mulheres pobres, em especial nos Estados Unidos, se veem obrigadas a expor seus filhos à situação de cuidados precários. Depois precisam passar horas por dia se deslocando até subempregos, que mal proporcionam à família uma renda de subsistência. Esse trecho aqui me lembra o que a Nadine Brookhaven fala do livro Mal Profundo, do quanto as adversidades vividas estavam muito mais presentes quando ela fala da questão do diagnóstico, estavam muito mais presentes na classe baixa por conta das adversidades vividas na infância. Então, quando ele fala aqui, né, da sociedade faz pouco de criar boas creches, que as mulheres pobres que precisam se submeter a tanta coisa, expor os filhos a tantas situações, são essas crianças que apresentam maior número de doenças também. Por isso que vem os estudos do ICES, né? Sim. Que são adversidades vividas na infância, que são os traumas. Verdade. Os efeitos da crise familiar no funcionamento da mente são amplificados pelas influências culturais. A sociedade americana, observam os doutores Hallowell e Hatten, tende a gerar sintomas de TDAH em todos nós. Eles identificam o que chamam de pseudo-TDAH, condições da pessoa que vive em conformidade com a cultura frenética à sua volta, é um mundo que não para, mas cujo funcionamento não é comprometido pelos atributos neurofisiológicos do transtorno. De fora pode parecer TDAH, mas por dentro não é. Entre as características da cultura americana, quais também são típicas do TDAH? O ritmo acelerado, a mensagem curta, o resumo, os cortes rápidos aí dos vídeos que eu falei, os cliques do controle remoto, excesso de estímulo, inquietação, velocidade, foco no presente, sem futuro ou passado,
desorganização, impulsividade, trabalho feito a pressas, atalho, cultura do vale tudo, Hollywood, a bolsa de valores, modas passageiras. Tudo isso nos deixa nesse lugar, né, amiga? Deixa eu botar meu computador para carregar. Nesse lugar ativado. Aí o que eu falei, nesse mundo curto, nesses atalhos, que é justamente o que leva a essa aceleração. Deixa eu colocar aqui. Eu estava aqui, eu não encontrei. Pronto. Deixa eu ver. Manifestações culturais, como a televisão, não são capazes de criar sozinhas o TDAH. E com isso, estivermos nos referindo às falhas nos circuitos de autorregulação e da atenção. O TDAH surge no bebê e na criança pequena devido a estresses no ambiente familiar. Esses estresses são impostos pela sociedade, mas antes da criança ser diretamente exposta à cultura popular. No entanto, como assinalam Hallowell e Hattie, a cultura pode alimentar e reforçar o transtorno. As tendências culturais de hoje tornam mais difícil para alguém com TDAH superar os obstáculos de sua condição. Nossa cultura faz determinados comportamentos do TDAH parecerem até mesmo desejáveis e recompensadores. Na década de 1970, o programa de televisão Vila Sésamo foi desenvolvido para ensinar noções básicas de leitura e matemática para crianças de bairros pobres no leste dos Estados Unidos. Essas crianças, em geral de minorias raciais, vivendo em condições de privação e em famílias especialmente estressadas, seriam justo aquelas que, segundo nossas previsões, desenvolveriam TDAH. O programa apresentava um ambiente acolhedor e amigável em vinhetas, desenhos e áudios de duração muito curta que se alternavam rapidamente. O objetivo era não sobrecarregar os breves intervalos de atenção do público-alvo e prender seu interesse, que, do outro modo, rapidamente diminuiria. Resumindo, mesmo que os produtores não estivessem cientes disso, Vila Sésamo era uma resposta ao TDAH socialmente gerado nas crianças pobres. Desde então, evoluímos para uma cultura que celebra o intervalo de atenção curto. Quem assiste a um noticiário ou programa de entrevista mais ou menos na mesma época em que Vila Sésamo foi lançado ainda ouviria pessoas falando frases completas, terminando um raciocínio. A câmera se demoraria nelas. Hoje em dia, as notícias são mais curtas e dão menos informação. O áudio médio dura menos de 10 segundos. A câmera saltita para lá e para cá, feito um coelho nervoso. Se nossos adolescentes não tiverem TDAH, com certeza o adquiriam. Se fosse possível, desenvolvê-la nessa fase de vida. De tanto assistir a clipes vertiginosos com movimentos incessantes, nos quais nenhum ângulo da câmera é mantido por mais do que um piscar de olhos. Ainda que não tenham mais os mesmos objetivos educacionais inocentes de Vila Sésamo, os programas de TV parecem partir do princípio de que a capacidade de prestar atenção ficou prejudicada na população inteira. Em sua última transmissão, Martin Walker corresponde em Washington, do jornal britânico The Guardian, referiu-se à sociedade americana como a mais frenética das culturas. Foi uma expressão bem escolhida. Não é preciso ter dons proféticos para prever que no século XXI produzirá mais TDAH ainda. É o caminho que a gente está indo, é esse rápido, é esse acesso às redes sociais, é esses shots do YouTube, do TikTok. Eu lembro de uma vez a doutora Priscila, né, falando assim, a gente que trabalha com conteúdo digital, ela disse, eu não quero mais ser um gatilho. Se eu estou falando de trauma, que eu achei tão honesto isso dela, que ela fala, se eu estou falando de trauma, da gente reduzir danos, da gente evitar o trauma, o que eu estou fazendo em ganhar as pessoas ativando o gatilho delas de escassez, de que precisa ser para ontem, bora.
E hoje a chamada dela para os lançamentos do curso, eu percebi que está muito mais leve. Ela disse, estou faturando bem menos, mas para mim está dentro dos meus princípios. Algo que realmente venha trazer a pessoa a refletir, sabe? Não nesse lugar de escassez. Tem que ser rápido, tem que ser para ontem. E eu acho isso tão importante, isso que ela faz, porque, para mim, eu penso muito assim também. Jamais eu quero crescer profissionalmente passando por cima dos meus princípios, dos meus valores. Então, assim, é uma coisa que eu tento ter muito claro em mente, assim, os meus valores, né, os meus princípios, para que quando uma ação ela bata, né, de frente com isso, eu possa parar ali, né, para refletir, porque para mim também não é uma coisa que vale a pena. Sucesso não é acima de qualquer coisa para mim. Eu estava conversando com uma amiga que morou nos Estados Unidos e ela estava contando a experiência dela, porque, como eu falei, né, lá eles ganham por hora. E ela conta que o marido dela ficou viciado nisso, porque assim, por hora, então quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Então é mais uma vez aquela coisa assim do pequeno, sabe? Toma do pequeno, que é o que faz esse estímulo do nosso cérebro, né? Nos manter ativado, nos manter motivado, pequenos estímulos. Tanto é que quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente aprende a fazer o quê? Colocar pequenas metas. Sim. Você mantém o cérebro estimulado. E ela falou que ela se viu sozinha, tentando dar conta de 3 filhos nos Estados Unidos. E lá não é tão simples ter rede de apoio paga, né? Não. Porque é mais caro. Então, ela se viu ali sozinha na maternidade, né? E, mais uma vez, quando ele fala, eu acho que o homem foi se perdendo, sabe? Eu acredito que quando eles vieram ali, quando ele começa trazendo nesse capítulo, essa imigração, eles não vieram com esse acelerado todo. Eu acho que eles vieram com mais curiosidade, pessoas, né? Porque a gente é curioso, a gente tem essa potência, né, de arriscar sem medo, de conhecer, de descobrir. A criança ela é muito isso, né? Essa descoberta maravilhosa na vida dela, mas não significa uma criança saudável, não significa que ela buscar por descobertas, por experiências novas seja algo que deixe elas aceleradas. Pelo contrário, quando elas estão num ambiente assim, elas apreciam cada detalhe, as borboletas, o verde, né? Então, isso de produção, de achar, é a gente que faz, muitas vezes. É aquilo que a gente estava conversando, amiga. Quando você fala assim, eu começo a me arrumar bem cedo para não estar acelerando o meu filho perto da escola. Para estar, vamos rápido para chegar na hora. Na hora de dormir, eu começo a rotininha do sono mais cedo, para não ficar, bora dormir naquela agitação. Né? Então, é apreciar mesmo cada detalhe, o que o homem foi se perdendo. Eu acho que quando chegou, como eu falei, com a chegada da moeda, né, dos trabalhadores, da Revolução Industrial, faço um miojo em 3 minutos, era as propagandas de televisão, em 3 minutos você está pronto. E essa produção foi nos afastando da nossa essência. Sim, a produtividade passou a ser prioridade, né? Você citou o exemplo do miojo, né? Inclusive em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar, né? Por isso que eu falei da questão física também, sabe? Tem o emocional, mas também tem o físico. Porque se eu estou nesse ritmo acelerado, eu me percebo aqui também, quando eu estou assim. O quanto que eu busco comida rápida. E aí é quando eu paro assim, não, peraí. Aí eu olho, eu preciso de tempo para cozinhar. Eu preciso de tempo para mim, eu preciso disso, sabe? Porque senão a gente entra nesse lugar. E aí é como eu falei, se tivéssemos uma política pública, uma cultura diferente, a gente talvez não estivesse aqui hoje. Então, trazer essa consciência, outra coisa também, com o patriarcado que existia, do só o homem trabalhar. As mulheres lutaram muito para entrar no mercado. Aí, hoje em dia, tá os dois no mercado e a criança sozinha. Aí aumentou a mão de obra, a produção maravilhosa, remunera essa mãe, essa criança fica como? Verdade, ninguém olha para ela, né? Tá cada um olhando para suas próprias necessidades, né? E a criança ali no meio, sem ninguém olhar para ela, como se tivesse assim, a criança no meio e um de costas para o outro, né? Cada um buscando ali os seus objetivos, né? Profissionais, seu sustento, né?
porque a família foi muito afetada também, né, enquanto instituição, né? É raro hoje você ver famílias unidas, né, e que sentam ali à mesa e que discutem, né, um assunto ali em família e que pesam as decisões, né, profissionais para não afetar ali o núcleo familiar, né? Hoje em dia é tudo muito impensado, é muito assim, cada um por si mesmo, né? E aí só chega e comunica, né? Ao invés de sentarem juntos, né? E ponderarem as decisões, né? Se aquilo realmente faz sentido enquanto família ou se é uma necessidade, um desejo individual, né? Aí, quando ele fala, assim, né, dessa questão, por isso que eu entendi isso, assim, desse capítulo, quando ele traz que não é uma coisa só, porque ele começou falando, né, da questão da imigração, quando chegaram os europeus aqui e tudo mais, mas não foi uma coisa só, acho que vem de tudo, do patriarcado, da mulher que não tinha o direito, que lutou por esse direito, né, a questão do feminismo, e enfim, assim, cada um buscando a sua necessidade, cada um buscando ser visto, amado, pertencente, e esqueceram do mais vulnerável, que também tem essa necessidade básica. Alguém pode olhar para eles de verdade, né? E não que a gente não possa viver tudo isso. É como eu sempre falo para as mães, o quanto, na tua realidade, quanto tempo você tem de presença real, de verdade, de conexão, sabe? De largar tudo e parar, porque a mulher muitas vezes chega em casa, depois de um dia acelerado de trabalho, tem que fazer um monte de coisa e não tem tempo de olhar para o filho. Verdade. É uma cultura mesmo muito tóxica, é uma sociedade, é tudo, assim, é um ambiente inteiro. São poucas questões culturais que eu acho que tem essa conexão mesmo para olhar. A parte 4, o significado dos traços de TDAH. No capítulo 14, pensamentos desconexos e desorganização, distração e desligamento. Então, pensamento desconexo e desorganização, distração e desligamento. William Shakespeare, ele traz a frase assim: o rei está louco, que mente cruel a minha, que me faz despertar e estar consciente de tão imensas tristezas, melhor a distração. Assim se apartariam pensamentos e angústias. Uau! Bora começar esse capítulo. A distração faz parte do espectro de traços humanos. Assim como todas as outras manifestações do TDAH, ela é uma das consequências psicológicas da vida numa sociedade complexa. Poucos são os que conseguem manter uma atenção absoluta e uma consciência plena do presente. Eu acabei de falar, nem sabia que ia começar assim. A vida seria quase impossível sem a capacidade de filtrarmos grande parte dos estímulos recebidos pelo cérebro. Imagem, sons, sensações físicas externas e internas. No TDAH, a questão não é como desenvolvemos esse filtro, mas como essa capacidade se distorce e vira uma disfunção mental grave e bastante para interferir na nossa vida diária. Na linguagem da psicologia, a ausência mental, o desligamento, é um exemplo de um estado conhecido como dissociação. Essa palavra é usada em psiquiatria clínica para designar síndromes específicas, como o transtorno dissociativo de identidade, mas a uso aqui no seu sentido geral. Uau! A dissociação, incluindo o desligamento típico do TDAH, tem por origem uma necessidade defensiva. Ela é uma forma de proteção psicológica. O motivo de Gloucester para querer distração no quarto ato de Rei Lear é muito próximo da origem da divagação do TDAH. Ela é uma forma de lidar com a dor emocional. O propósito original da dissociação é separar nossa consciência de uma dor emocional, desassociar uma da outra. Podemos pensar na dissociação como um anestésico psicológico. Uau, ou seja, ele veio de um capítulo falando desse aceleramento, desse mundo, dessas pequenas
dopaminas, de estímulos que a gente vai recebendo, né, do nosso dia a dia. E agora ele está falando de uma dissociação, ou seja, de um estado de congelamento. Ele veio aqui navegar no nosso sistema nervoso. O quanto que, se eu estou no modo simpático ativado, eu estou em sobrevivência, tentando manter ali, vou fazer, vou produzir, vou isso, vou aquilo, completamente anestesiado nessa dopamina, nesse estímulo, sem olhar para mim. E o quanto que um outro lugar também anestesiado, apagado, dissociado, aquela pessoa sem ânimo, sem vida, sem, não sei, sabe, aquela lentidão assim, tipo, isso também é trauma, né, amigo? Quando o nosso corpo, ele não recebe o que ele precisa, ele vai e para lá em cima no congelamento, ele não desce para o estado de homeostase, que é onde está o nosso equilíbrio. Já adorei o capítulo 10, porque ele já traz aqui para um outro conceito, amei, vamos lá. Em que circunstâncias um ser humano precisa de um anestésico psicológico para se ver livre da consciência da dor? A resposta não é tão evidente quanto possa parecer, uma vez que, sem dor, não sobreviveríamos. A dor física nos alerta sobre um perigo concreto, como o calor de um fogo ou um fio de uma lâmina. A dor emocional nos avisa que uma situação está ameaçando o nosso estar psíquico. A dissociação é uma técnica de sobrevivência emergencial da natureza. Cara, isso está me lembrando o livro do Despertar do Tigre, do Peter Levine, que ele fala exatamente sobre isso, do quanto no reino animal, porque nós temos um cérebro trino, né? E ele fala do cérebro reptiliano, da sede das emoções e da nossa consciência. Os animais, eles não têm essa parte lógica desenvolvida, então eles trabalham normalmente com duas ações, ou na ação luta e fuga, ou na paralisação, que é a dissociação, para se manter vivo. Então, quando eu vejo que uma ameaça é grande demais para o meu corpo, eu me finjo de morto, é uma forma de sobreviver, então eu paraliso. E aí, quando eu vejo que está tudo tranquilo, o animal, naturalmente, ele fala, né, o Peter Levine no livro dele, ele volta à ação. O ser humano tem mais dificuldade de voltar. Por quê? Porque a gente tem um cérebro lógico que, tipo, ele demora a associar que sim, estamos seguros. Então, pequenas coisas acaba ele vai criando um repertório, né? E aí ele faz assim, não, evita essa situação, evita. Lembra do que aconteceu da outra vez? Congela. Aí, para ele sair desse lugar é muito difícil. A gente vai precisar ativar, né? Quando a gente estuda assim, é muito lindo. A gente ativa primeiro, porque a gente não tem como sair de uma dissociação e ir direto para um lugar de consciência. A gente vai ativar ali, seja com exercício físico, que é importante, se exercitar, começar ali naquele estímulo, sai um pouquinho, busca amizades, vai ali, né, para poder você vir para esse lugar seguro, que é a nossa segurança. É muito lindo, ele está trazendo aqui de uma forma exemplar. É legal. A dissociação é a técnica de sobrevivência emergencial. Ela não existe para ser usada todos os dias, mas deve ser empregada nas raras circunstâncias em que sentir dor ameaça mais a sobrevivência do que não senti-la. Como desligar-se pode ser perigoso e, ao mesmo tempo, protetor. Somente em determinadas condições, a natureza nos permite usar isso como defesa. Olha aí. A primeira dessas condições é uma aflição interna. Não é preciso se desligar da dor de ser uma topada, né? Da dor de uma topada no dedão, por exemplo. A segunda condição é a impotência. Se houver ajuda possível, o mais seguro é sentir a dor e gritar por socorro. Em seu livro Trauma da Traição, Jennifer Freud, professora de psicologia da Universidade de Oregon, faz uma analogia reveladora. Imaginemos que Deanna quebre a perna num acidente de esqui durante uma viagem com um amigo. A dor é tão forte que ela provavelmente não vai querer se mexer. E com certeza é improvável que se levante e saia andando. Em vez disso, ela ficará esperando seu amigo chamar uma equipe de resgate. Por outro lado, se Beverly sofresse um acidente semelhante numa viagem sozinha,
haveria uma grande chance de ela bloquear espontaneamente a percepção da dor da perna, ficar em pé e tentar ir mancando até um lugar seguro. No primeiro exemplo, a dor protege Deanna de novos danos que possam ser causados por andar com a perna quebrada. No segundo caso, o bloqueio da dor permite que Beverly escapar do perigo fatal de ficar sozinha presa na neve. Provavelmente, Beverly detesta sentir dor, tanto quanto Deanna, mas somente as circunstâncias de Beverly tendem a gerar o bloqueio espontâneo da dor. Para alguém com TDAH, o alinhamento é uma atividade mental automática que se originou no período de desenvolvimento cerebral acelerado na primeira infância, no qual houve aflição intensa combinada com impotência. E aí aquilo que a gente fala do bebezinho, que normalmente quando a gente deixa o bebê chorando, né, que a mãe fala assim, não, você deixa chorando no berço, senão vai se acostumar, hein, né? Aí deixa o bebezinho lá chorando no berço, e que depois de 3 dias ele para de chorar. Aí faz, ai, deu certo, ó, meu filho agora dorme sozinho, viu? Quando na verdade não, tudo que ele aprendeu é desamparo, eu não tenho com quem contar. E para eu sobreviver, o que acontece muito com os filhos bonzinhos, que eu falo, todo filho bonzinho passa despercebido pelos seus pais, porque para sobreviver, ele percebeu que a ameaça de lutar era tão grande que eu prefiro congelar, reprimir minhas emoções, não falar sobre elas, implodir por dentro é quando estoura as doenças, ao invés de trazer. A criança que ainda está nesse movimento de lutar, de xingar, ela está ainda lutando. E é maravilhoso, porque depois que congela, depois que ela desiste, ela fica invisível, ninguém mais a vê. E aí leva à morte. Muitas vezes o câncer, né, ele traz isso em outros livros. E outras doenças que hoje a ciência diz que não tem cura, quando na verdade tem sim um caminho que a gente poderia evitar. E isso é difícil da gente falar, né? Em determinado momento, todo bebê ou criança pequena sente frustração e dor psicótica. Experiências episódicas que causam abalo emocional não levam à dissociação, mas uma aflição crônica, sim. A aflição do bebê sensível, com necessidades de sintonização não atendidas, por exemplo. Gente, eu não li esse capítulo, tá, amiga? Eu trouxe o exemplo do bebê antes de ler. Eu não tinha lido, ele foi falando do bebê. O bebê precisa desassociar o sofrimento crônico da própria consciência por 2 motivos. Em primeiro lugar, esse sofrimento é avassalador demais para seu frágil sistema nervoso. Ele simplesmente não consegue existir naquilo que podemos chamar de estado de estímulo negativo crônico, com adrenalina e outros hormônios do estresse escorrendo na veia o tempo todo. Fisiologicamente, isso é tóxico demais. O bebê precisa bloquear essa dor. Em segundo lugar, se a ansiedade parental for a causa da aflição do bebê, ele inconscientemente sentirá que expressar seus turbilhões emocionais só fará aumentar a ansiedade dos pais. Isso agravaria sua aflição no círculo vicioso do qual ele pode escapar, se desligando. Todas as defesas psicológicas cruciais para a sobrevivência têm uma utilidade relativamente curta, mas cedo ou mais tarde, a dissociação se torna um obstáculo, interfere na vida e desacelera o crescimento psicológico. O indivíduo alheio à realidade tem dificuldade para aprender com a experiência e estabelecer contato com os outros. A fuga interna da realidade psicológica significa que ele talvez jamais aprenda a lidar com os reveses emocionais de forma criativa e positiva. Podemos comparar qualquer defesa psicológica a um pesado saco de pele que a pessoa veste no frio extremo para não morrer congelada. Agora imaginemos que, de repente, essa pessoa seja transportada para uma ilha tropical ainda de casaco. Ela logo constataria que a roupa que salvou sua vida em outro clima
a deixa extremamente desconfortável ou até doente em sua nova circunstância. É claro que o nosso viajante é livre para tirar o saco. O problema das defesas psicológicas inconscientes é que elas não podem ser descartadas a qualquer momento. Elas foram incutidas em nós há muito tempo, numa época de vida em que nem sequer tínhamos vontade própria. A infância, né? Ou seja, todos os nossos gatilhos hoje, como mãe, quando a gente passa por uma situação, porque os nossos filhos nos convidam a olhar para trás, né? E quando a Bíblia fala assim que filho é um presente, eu sempre falo, é um convite para a gente olhar para a nossa história, para a gente se curar, é de fato um presente para a gente ver. Porque se o choro na minha infância foi algo ameaçador, se eu choro, eu levo punição. Vou te dar motivos para chorar com gosto. Se chorar, vai apanhar mais para você ver, né? Então, chorar é ruim. Chorar, eu colocava minha vida em perigo, não era ouvida. Aquilo doía mais ainda, me levava num estresse tóxico. Então, eu aprendi a me calar, a colocar aquele sorriso falso, que é o que as pessoas em estado de congelamento normalmente vivem, por dentro uma dor palhaço, né? E por fora eu estou aqui demonstrando. E quando chega um filho que faz assim, olha, eu vou chorar. Vou chorar porque aqui eu não tenho pudor, não tenho proibição de chorar. Eu preciso chorar para pôr esse cortisol para fora. Aí o meu corpo que registrou, que congelou naquele choro, opa, perigo, 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 preciso calar esse bebê a todo custo. Aí a gente devolve para ele de novo. Né? E aí é quando a gente vai entrando nesse estado de congelamento. Pessoas que, ai, tá tudo ótimo, ai, não é para mim, ai, eu não consigo, e aquela insegurança, e você vai, o filho não risca aí, não, mamãe tá trabalhando, tô vendo. Também, eu ia levar você para a escola. Então, ele tá riscando o móvelzinho. Risca o papel, amor, cadê teu papel? Então, eu vou te dar um papel aqui. Tem esse aqui tudinho para tu. Miguel também adora riscar as coisas. Aqui eu tenho vários quadros autorais. Sem fazer nada. Essa mamãe aqui vai fazendo as coisinhas dele. Então, é nesse lugar, né, que a gente muitas vezes... Eu já estive num lugar, assim, para mim é muito mais fácil congelar, sabe? Me calar, não querer resolver o problema, ficar na cama muitas vezes, comer como se não houvesse amanhã. É isso que o estado de congelamento faz. Né? Faz você comer sem perceber, que é justamente uma forma de fugir da dor. Sim. E aí você se entope daquela dopamina, que a alimentação, principalmente rica em açúcar, faz. E eu fico aqui quietinho. O celular, né? A internet também é uma forma muito grande de dissociação. Uhum. E que acaba muitas vezes gerando ainda mais ansiedade, né? E ainda mais congelamento, porque na internet você acaba tendo um mundo ali, né, de pessoas que muitas vezes estão vivendo aquilo que você gostaria de viver, né? Então você vai para comparação. E a comparação está ali, ó, com o congelamento, com a dissociação, né? Ah, eu não sou capaz, então eu me sinto menor, me sinto pequena, então eu preciso ficar aqui, né? Eu preciso ficar pequenininha, eu preciso me fechar, né? Porque e aí eu não arrisco na vida, eu não busco algo melhor, eu me conformo com uma vida que eu tenho completamente, né, parada, porque eu acho que eu não sou digna de viver o melhor, enquanto outros estão acelerados demais, querem conquistar um império, mas esquece que a riqueza deles estão em casa. Então, realmente, é aquilo, né, o estado de equilíbrio. É a gente conseguir alcançar o nosso nervo vago, se ele vai trazer aqui, mas o nosso estado de equilíbrio. E a criança ela tem muito isso quando ela está conectada com a essência dela, de saber se posicionar, de ter a sua necessidade atendida. A gente passa, né, a neurociência traz que você vai viver tudo isso, então não é uma questão de controle, é de regulação. A questão é aonde eu fico mais. Se é nesse estado de congelamento, se é nesse estado simpático, ou se de fato é vivendo a vida no presente pleno, né?
É uma observação, né? Uma auto-observação para a gente poder regular o nosso estado emocional, né? E buscar estar mais ali na trilha verde, né? Que é o nervo vago, que é o estado de segurança. E quando você falou, né, sobre a tristeza, né, sobre o chorar, me veio em mente também em relação à raiva, né? O quanto que as pessoas vêm de um padrão, né? De julgar sentimentos bons e sentimentos ruins, né? De categorizar mesmo as emoções e sentimentos, como se existisse essa escala, né? Onde, na verdade, todos os sentimentos, eles são importantes, eles são para serem sentidos, né? A gente precisa aprender a sentir, a validar, a acolher, né? E aí seguir diante do nosso sentir, né? Acolher o meu sentir, e daqui eu posso partir, né? Me regular, voltar para o estado de segurança e seguir, né? E o quanto que a gente muitas vezes entorpece, né, os nossos sentimentos, porque a gente vem de uma cultura que é errado sentir raiva, é errado chorar, são sentimentos feios, são sentimentos ruins. Esses dias eu ouvi de uma menininha de 4 aninhos lá na praça, né? Ela estava brava, e eu falei assim, amor, você tá brava, tá com raiva, né? Aí ela falou assim, eu tô brava, mas a tia disse que é errado ficar brava, e é errado ter raiva, é ruim. Aí eu olhei para ela e falei assim, não é, amor, tá tudo bem, você pode sentir todas as emoções, a tia tá aqui, a tia vai te ajudar. Aí ela falou assim, mas minha tia disse que é errado, a tia da escola, né? E aí eu fiquei ali, né, conversando com ela, né, para que ela tentasse, né, redefinir esse diálogo interno que ela acabou criando ali, né, provavelmente por repetição daquilo que ela ouvia na sala de aula, né? Você vê, 4 aninhos. Nossa, tadinha, né? E sem poder expressar essa raiva depois, ela vai E acabar. ela é aquela criança do movimento, sabe? Aquela criança que sente mesmo. Aí você imagina, né? Se eu começo a escutar aos 4 anos ou até antes, né? Que isso é ruim, imagina a inadequação dessa criança, né? Poxa, eu não sou bem vista pelo aquele adulto. Eu estou sentindo uma coisa que ele disse que não é legal, né? É verdade. Vai criando esse repertório de insegurança, né? E a insegurança é o sentimento de inadequação, que vai abalando a autoestima, né? Que na verdade a gente nasce inata e vai perdendo por conta do meio que a gente vive. Do sistema, da cultura. Exatamente. Vai abalando a torre, né? A nossa torre interna de autoestima, né? Que a gente nasce com essa necessidade, né? De autenticidade. Verdade. Aqui ele diz assim: uma vez estabelecido o mecanismo de defesa como desligamento, adquire vida própria. Ele pode ocorrer mesmo sem qualquer abalo emocional direto. Ele se torna, por dizer assim, um modo padrão no aparato cerebral da consciência, a menos que algum outro botão especial seja acionado. O desligamento será o estado ao qual o cérebro automaticamente voltará. Como esse desligamento tem por base respostas neurológicas profundamente arraigadas, sua ativação posterior exige pouquíssimo estímulo. Uma vez estabelecido um circuito, os sinais o percorrerão com muito mais facilidade do que percorreriam rotas alternativas. Da mesma forma que a água escorre mais facilmente por um canal do que por um terreno aberto. Se quisermos que o córrego flua em outra direção, teremos que abrir novos cursos para ele. Como se desligam automaticamente, as crianças com TDAH vivem ouvindo que precisam prestar atenção. Um pedido equivocado tanto em relação à natureza da criança quanto à natureza da atenção. A conotação servil do verbo prestar sugere que a atenção seja algo que a criança deva ao adulto. A expressão parte do princípio de que estar atento é sempre um ato consciente sujeito à vontade da pessoa.
Ambas as suposições são falhas. Ninguém nasce com atenção. Assim como a linguagem é a capacidade de andar, a atenção é uma habilidade adquirida. E, como todas as outras habilidades, as condições necessárias para o desenvolvimento precisam estar presentes. Eu vou marcar isso aqui. Isso faz muito sentido quando ele fala, porque é justamente o que acontece aqui, né, num cérebro com TDAH. A nossa atenção que ele traz aqui, a nossa tomada de decisão, o nosso controle de impulso, ele é do córtex pré-frontal. Eles são conexões que são criadas, né, habilidades que foram desenvolvidas ao longo. Então, justamente como o TDAH ele afeta essa região aqui, que é o nosso córtex pré-frontal, essa habilidade acaba que não vai acontecer. Então, é uma habilidade aprendida, sim, desde pequeno. É como eu falo, assim, é aquilo, a obediência, ela é escuta. Então, se desde pequeno eu ouço meu filho, eu presto atenção, eu empresto meu cérebro para ele, né? Ele está vivendo naquela situação emocional e eu entrego o que ele precisa sem congelar, ele vai tendo habilidades para lidar com tudo isso. Se não, não vai. Aí eu fico nesse lugar preso, ou de congelado ou ativado, mas preso, porque justamente quando eu falo, né, o animal, ele faz isso por instinto. A gente precisa justamente do nosso neocórtex para conduzir, para guiar as nossas emoções ali, né, para regular. E isso é aprendido com bastante repetição. Sem isso, fica difícil. E aí a criança acaba tendo, realmente, a criança, o adulto, né, tendo essa falha aqui. Ela não é um atributo isolado da criança, mas uma consequência da sua relação com o entorno. Uma habilidade não é característica nem de uma pessoa, nem de um contexto, e sim de uma pessoa em contexto. Escreve o pesquisadores do cérebro, Kurt Fischer e Samuel Rose. Para entender aquilo que denominamos desatenção, é preciso considerar a criança, o contexto e a relação entre os dois. Não pode haver qualquer expectativa automática de receber ou prestar atenção. A atenção é algo complexo, resultado de uma atividade cerebral intricada em múltiplos componentes. O déficit de atenção não tem a ver apenas com algum mecanismo cerebral preguiçoso, a ser despertado por meio de broncas ou recompensas, ou simplesmente lubrificado por este ou aquele produto farmacêutico. O nível de estimulação do cérebro é um fator preponderante para determinar nossa capacidade de atenção, como explica o neurocientista Joseph Ledoux. O estímulo é importante em todas as funções mentais. Ele contribui significativamente para a atenção, a percepção, a memória, a emoção e a resolução de problemas. Sem estímulo, não percebemos o que está acontecendo, não nos atentamos ao detalhe. Mas estímulos demais também não é bom. Superestimulado, você se torna tenso e improdutivo. É preciso um nível certo de ativação para se ter um desempenho ideal. Devido à autorregulação insuficiente, crianças com TDAH muitas vezes se mostram estimuladas de mais ou de menos. No primeiro estado, elas não conseguem avançar numa tarefa. No segundo, não conseguem se concentrar nela. O estímulo prende você no estado emocional do momento, assinala Ledoux. Isso pode ser muito útil. Ninguém quer se distrair numa situação de perigo. Mas também pode ser um incômodo quando o sistema do medo é ligado. Fica difícil desligá-lo. E é essa a natureza da ansiedade. Os níveis de estímulo refletem fatores evidentes como repouso ou cansaço, mas são também profundamente afetados pelo contexto emocional. Muitas pessoas com TDAH são tomadas por uma estranha sonolência no meio de situações com forte carga emocional, como numa discussão com o cônjuge. De uma hora para outra, elas começam a bocejar, suas pálpebras pesam. O cônjuge naturalmente acha que a sonolência é um sinal de tédio e falta de consideração. Também é comum que a criança com TDAH, quando emocionalmente estressada, reclame de cansaço apenas para recuperar a energia poucos minutos depois de a fonte de ansiedade ser removida.
Os pais podem concluir que as crianças estão fazendo corpo mole, mas o que de fato está acontecendo é que o córtex pré-frontal direito está inibindo excessivamente uma rede de neurônios no tronco cerebral conhecida como formação reticular, uma parte importante do circuito da estimulação, porque as emoções são ameaçadoras demais. A formação reticular manda axônios, feixes de nervos, para o córtex, onde são liberadas substâncias químicas que tornam as células corticais mais alertas e capazes de reagir às informações que chegam. O córtex, por sua vez, projeta axônios para a formação reticular e pode inibir sua função de estimulação, como no caso de uma pessoa sonolenta ou da criança cansada. Para a pessoa em aflição intensa, pegar no sono proporcionaria uma fuga, pelo menos temporária, uma defesa inconsciente intimamente associado ao desligamento. Já vivenciei isso não apenas durante conflitos emocionais, mas também, como já vimos, ao tentar ler o diário escrito por minha mãe na época em que eu era bebê. Outras reações ao medo ou à ansiedade pode ser a agitação devido à atividade do centro cerebral em que essas emoções são geradas, a amígdala. Uma vez ativada, a amígdala amplifica a agitação e inunda as células do córtex com mensagem de perigo. O córtex, então, se torna hiperfocado naquilo que recebe como fonte da ansiedade, iniciando assim um ciclo: ansiedade, agitação, mais ansiedade, mais agitação. E no meio de todas essas outras informações são deixadas de fora. Uma pessoa nesse estado é incapaz de se concentrar em muita coisa, como pode confirmar qualquer um que já tenha sentido ansiedade. Vejamos um exemplo da sala de aula. O comando ríspido de um professor, talvez bem intencionado, porém autoritário, desencadeia ansiedade num aluno. Essa criança ficará excessivamente agitada e não prestará atenção, o que deixará o professor enfurecido, e isso, por sua vez, prenderá a criança ainda mais no estado de ansiedade. E aí, quando a gente fala da questão dos castigos, das punições, do cantinho do pensamento, né, que ainda é usado tanto esse recurso em escola, deixa a criança ainda mais ativada ali no estado de sobrevivência. Marte se sairia muito melhor se conseguisse ao menos se concentrar. Virá escrito no boletim do menino. No entanto, na aula de um professor que tem uma personalidade que Marte considera estimulante em vez de intimidadora, ele se sairá muito melhor. Marte pode ter TDAH, mas suas habilidades de atenção não são fixadas segundo critérios inflexíveis. Ele é uma pessoa em contexto. E no contexto de Marte, o problema não é a atenção em si, mas a dificuldade de regular seu ambiente emocional, que fica muito facilmente perturbado pela aspereza no tom de voz do primeiro professor. Amiga, que legal que ele está trazendo aqui. Porque o que está acontecendo nas salas de aula? Crianças com laudo de TDAH. E aí os professores estão colocando isso nessa caixinha. Ah, não, ele é autista. Ah, é porque ele tem TDAH. Quando, na verdade, um adulto regulado, com ou sem TDAH, a criança seria regulada por esse adulto. Talvez a diferença fosse que uma criança neuroatípica levaria mais tempo para conseguir essa regulação, mas o caminho é o mesmo. Então, assim, um professor, o que acontece com o TDAH? Ele é mais sensível. Então, o tom de voz áspero vai me colocar no estado de alerta maior do que a outra criança, por exemplo. Então, eu vou lutar com esse professor o tempo todo, eu vou me distrair, eu vou, de repente, congelar e não vou conseguir executar a minha tarefa. Né? Então, o caminho para poder a gente navegar é o mesmo, é convidar a criança a estar nesse lugar, né? Para a gente poder guiar, é perceber nossos estados emocionais e levar a criança aí para um outro lugar seguro, né? E não nesse lugar de desligamento e ativação. Então, achei muito legal assim, o que ele traz aqui. O estímulo é apenas um dos aspectos da atenção.
Os outros fatores também contribuem, como interesse, motivação e prioridades emocionais da criança. O ambiente interno do corpo também faz diferença, já que uma criança altamente sensível pode ser distraída por sensações físicas. Estados químicos desequilibrados, como taxas muito altas ou muito baixas de glicose no sangue, são fortes influências negativas na capacidade da criança com TDAH de se concentrar ou se manter emocionalmente equilibrada. Todos esses caminhos confluem para criar atividade mental que chamamos de atenção. Embora pensamos na atenção como uma função do intelecto, suas raízes mais profundas são as subterrâneos da emoção. Do ponto de vista evolucionário, não poderia ter sido de outra forma. Imagine um tigre, dentes de sabre, faminto, nos atacando. Para ficarmos alerta nessa situação, não precisaríamos do intelecto, mas de medo em estado puro. Melhor fugir primeiro e fazer perguntas depois. A emoção desprovida de pensamento é um risco, mas a vida é igualmente impossível quando o pensamento governa sem emoção. Dr. Spock, de Jornada nas Estrelas, um viajante espacial desprovido de emoções, talvez seja o maior representante televisivo da racionalidade, mas seu raciocínio não era muito útil a um ser humano na Terra. Quer falar com a mamãe? Ah, eita, deixa com ela um pouquinho, só não dá essa caneta para ela. A cachorrinha pegou a tampa da caneta que ele estava brincando. Olha ela ali com a carinha dela de desconfiada. Sei não. O que vale para a humanidade como espécie, vale também para cada ser humano. Na primeira infância, o desenvolvimento emocional antecede o crescimento intelectual, porque os centros cerebrais que processam a emoção e a motivação amadurecem antes daqueles que controlam o pensamento e a lógica. A emoção precede o intelecto, o lado direito do cérebro precede o esquerdo. A atenção se desenvolve primeiro, como uma atividade nas partes cerebrais responsável por processar emoções. Mesmo depois que o intelecto passa a dominar nosso pensamento consciente, as emoções continuam sendo a base da atenção. Ai, que massa. Vou coisar isso aqui que eu achei lindo. Quer fazer algum comentário, amiga, em relação a esse trecho aqui? Tranquilo? Em relação às escolas, né? E o quanto assim que é importante, né? Que os professores tenham mais apoio nas salas de aula, né? Porque muitas vezes é difícil para o professor também se autorregular para conseguir corregular essas crianças, né? E a criança com o TDAH, foi como você falou, vai precisar de mais um tempo ali, né? Nessa corregulação. E muitas vezes o jeito que você vai corregular ela não é o jeito que você consegue corregular as outras crianças, né? Ela vai precisar de outras estratégias de corregulação. E os professores, eles precisam de capacitação para isso, né? De conhecimento e de pessoas ali para ajudá-las nesse momento, porque foi como a gente falou lá atrás, né? Uma turma de 30 para um professor, né? Qual capacidade que esse professor vai ter de corregulação dessas crianças? E aí, o que eu digo, né? Volta ali de novo, o contexto social, político, o quanto que nesse ninho evoluído é justamente aqui, ó, a gente cuidar, o sistema cuida desse professor que vai, né? Pensar, olha, essa criança é prioridade aqui, a gente precisa, então vamos diminuir, né? Vamos aumentar mais escolas, enfim, criar soluções de fato para que as coisas no mundo ideal acontecessem, né, amiga? Na vida real, o buraco é mais embaixo. Por isso que a meta é redução de danos. O que eu consigo fazer dentro do meu contexto, do que eu tenho para entregar para o meu filho, né? Mas aí você imagina, né? Se as escolas elas têm uma equipe capacitada, né, a redução de danos já vai acontecer ali.
Esse profissional ele tem conhecimento, né? E ele pode buscar, né, mesmo que ele ainda tenha que dar conta de muitas crianças no seu dia, ele pode buscar ajuda de professores de outra turma nessa busca de corregulação para si, para conseguir corregular os alunos, né? Um educador parental numa escola, por exemplo, faria toda a diferença. Sim, com certeza. E as escolas fizessem a contratação, e aí seria um profissional ali, passando pelas salas, né, ajudando, sendo essa ponte mesmo do professor para o aluno. E tem uma frase da Mona Della Hope, que é incrível, porque ela fala assim, um adulto regulado é capaz de regular uma turma inteira. Então, muita gente, um professor fala assim, não, minha filha, você está lidando aí com 10 alunos, eu tenho 30. Mas se eu consigo regular uma criança, as outras, porque elas são muito conectadas com o ambiente, sim. Elas vão percebendo, e elas tendem a devolver o que elas estão vendo também. Então, quando tivesse um conflito, uma coisa, um amiguinho iria acolher o outro, que não é a realidade. Porque se eu brigo com os outros estão tudo em estado de alerta também. Opa, opa, opa. Isso acontecia muito aqui na minha casa. Do meu filho chegar em estado de alerta porque um amiguinho sofreu uma consequência. Sim. E o quanto que a desregulação da criança, né, afeta a regulação do adulto, né? Abala essa regulação emocional do adulto, né? E justamente porque não fomos ensinados a nos regular, né? É uma habilidade que estamos aprendendo. Então, assim, como ele trouxe aqui, né? O natural, né, seria que a desregulação da criança não me desregulasse, né? E que eu fosse esse porto seguro dessa criança. Mas o quanto a raiva, o choro, né, a birra, né, vamos botar com o nome popular que todo mundo conhece, em si, acaba sendo uma desregulação para o adulto também. Então, né, se tem 2 alunos ali brigando, se desentendendo, ou uma criança chorando, outra gritando, aquilo vai me abalar emocionalmente, né? Porque foi esse repertório que foi criado. Por isso que ele fala que, quando ele fala da atenção, você não nasce com essa atenção, você é uma habilidade aprendida. Então, se a minha atenção está em sobreviver, porque na minha infância eu não podia chorar, era motivo de palmada, de grito, disso, daquilo, então o meu estado continua aqui. Eu aprendi que choro é perigoso, que expressar minhas emoções, de me colocar no lugar de vulnerável é perigoso, então tenho que me mostrar forte. Muitos homens, né, colocam essa capa de um super-herói, o forte, isso e aquilo, quando na verdade então, são que foi aprendido. E aí, ao longo do tempo, eu não tenho repertório para lidar, porque nós somos seres emocionais. Eu achei lindo aqui, porque ele fala assim, né? Nós nascemos, na primeira infância, o desenvolvimento emocional antecede o intelectual. Sim. Então, se o intelectual foi... Porque o que hoje em dia a gente tem que fazer com a gente mesmo? Quando vem esse gatilho, ei, você está segura aqui, está tudo bem. Essa habilidade, né? Que a gente precisa ensinar. Que está nesse processo, a gente se autorregula e corregula ao mesmo tempo. Sim. A gente está crescendo junto com a criança. Sim. E por isso que é desafiador para nós, quando as pessoas falam assim, é muito difícil viver educação positiva. E às vezes, assim, o impulso de resolver acaba vindo primeiro, sem ter essa leitura do nosso próprio estado emocional, né? E o quanto que quando a gente consegue ler o nosso próprio estado emocional, eu posso me dar ali uns minutinhos e, opa, antes de chegar ali eu vou respirar. Eu vou respirar, vou desacelerar um pouquinho aqui para eu chegar nessa criança um pouco já mais calma, né? Mais regulada. Ou chamar ela para a gente se abraçar e a gente se regular juntos, né? E que lindo né? A gente vai vivendo esse processo de cura. Eu acredito que, por o meu filho, por exemplo, ter mais do que o que a gente teve, né? Que não é sobre perfeição, redução de danos, mas por ele receber um pouco mais de regulação, lá na frente vai ser mais fácil para ele se autorregular, se perceber e ajudar o próximo, né? Ou a criança que está ao lado dele, ou alguém que esteja ali. Por quê? Porque é um repertório aprendido. Eu acredito nisso. Chegar mais longe do que onde a gente está aprendendo. Somos a primeira geração. Eu acredito.
E quando você fala, né, uma parte da leitura que fala que o nosso cérebro emocional, ele antecede ao intelectual, né? Hoje, existem muitos estudos científicos que comprovam, né, que as habilidades emocionais hoje estão acima das intelectuais, né? Que para cargos, por exemplo, a inteligência emocional tem sido mais conceituada do que o próprio QI em si. Isso, eu tenho um amigo que ele fala, as pessoas são admitidas pelo seu QI e demitidas pelo seu QE. Ou seja, elas são admitidas pela inteligência intelectual, você mostra lá seu currículo, não dá 3, 6 meses de trabalho, o cara não sabe viver em equipe e acaba sendo demitido. Tanto que hoje, né, os estudos estão aí científicos para comprovar, né, qual é a habilidade mais importante. É verdade, é verdade. E quando eu trago assim, a Bíblia fala, né, há um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto a gente está preocupado em alfabetizar essas crianças com 3, 4, 5 anos, a gente deveria se preocupar em criar habilidades emocionais, porque naturalmente o desenvolvimento do cérebro começa a partir dos 7 anos, o seu lado direito, que é o que ele fala aqui, né? O cérebro esquerdo começa, e aí sim é mais fácil, gente, de acontecer uma leitura. Com certeza. Porque a mãozinha se envolve para pegar no lápis e o professor fica reclamando da criança que pega assim. Calma, vai desenvolver naturalmente, deixa a pega acontecer. É uma loucura como a gente está acelerado, tentando antecipar tudo. Exatamente, né? Não segue a ordem biológica, né, do desenvolvimento humano. É uma ordem que a gente nem sabe de onde que veio, né? Qual o embasamento para isso? Ritmos biológicos, desfraude que é feito de forma 2 anos querem desfraudar. Não, o desfraude acontece gradual, confia, né? Com 4, 5 anos, gente, a gente faz uma pesquisa, com quantos anos você fazia xixi? Não, até 7 anos eu fazia, então assim. E o quanto que isso é invasivo, né, para a criança, né, e desrespeitoso com o corpo dela, né, com o sentir dela, né? Então, informações assim, para chegar para nossas políticas públicas, para todas as pessoas, para os pais das famílias, né, amiga? É muito rico mesmo. Deixa eu continuar aqui. Eu acho que só tem 2 páginas. Eu vou ler bem rapidinho para a gente terminar. Você vai pegar teu pacotinho ou não? Meu marido foi. Ah, tá. Se precisar, não tem problema não. Eu ia só continuar. O meu está aqui, desenhando no papel agora. Né, pacotinho? Sei não. Assim como não conseguem focar a visão, o recém-nascido também não consegue focar a atenção. Na verdade, os sistemas da visão e da atenção estão intimamente ligados. Um grande incentivo para o desenvolvimento de ambos é a relação emocional do bebê com a figura materna. Como vimos, o centro do cérebro situado no córtex pré-frontal, que acompanha o objeto emocional importante, esse adulto, ajuda também a selecionar aquilo que, no entorno, será alvo da atenção do bebê. O cuidador atencioso e sereno é a primeira coisa a despertar o interesse do bebê pelo mundo e ajudar a organizar sua atenção. O prazer vivenciado por eles durante a troca de olhares motiva o bebê a explorar seu entorno. O primeiro estágio na construção da arquitetura da mente é aquilo que Starling Grampan chama de dar sentido às sensações. Equipado com um sistema nervoso imaturo, o bebê chega ao mundo ruidoso, com estímulos que vêm de dentro e de fora do seu corpo em crescimento. Os primeiros meses de vida, uma criança com desenvolvimento normal inicia a tarefa de ordenar as sensações que atravessam de modo involuntário e não canalizado seus sentidos ainda em maturação. Primeiro, ela precisa adquirir controle sobre a própria atenção e sobre os movimentos e sensações internas do seu corpo. Precisa aprender a manter a calma, ao mesmo tempo que se interessa por objetos ou acontecimentos externos a ela. São muitos estímulos mesmo, bebezinho. Por isso que as conexões nos primeiros meses são altíssimas, né?
Ou seja, a gente nasce com todos os bilhões de neurônios, então, assim, o bebezinho não tem mais nem menos, é igual. O que muda é as sinapses, as conexões que vão acontecendo ao longo da experiência dele, né? E as primeiras experiências dos 3 aos 7 anos ali são enormes. Depois a gente vai ter que ressignificar algumas e se embora. O bebê que conquista a atenção serena está dando um primeiro passo gigantesco rumo à realização do seu potencial humano. A capacidade da atenção iniciada durante os primeiros estágios de crescimento cerebral e desenvolvimento mental atravessa várias fases importantes, mas o alicerce central de todas elas é a relação segura de vínculo e sintonização com o cuidador primário. Sem isso, o bebê não consegue se concentrar. Sem isso, a criança pequena se mostra hesitante ou desregulada em sua exploração do entorno. Interações felizes entre cuidador e bebê geram motivação e estímulo, desencadeando a liberação das substâncias químicas de recompensa do cérebro, as endorfinas e a dopamina, ou seja, todo vício esconde uma falta. Vício em drogas, vício em tela, vício em comida, é porque faltou mãe nos primeiros anos de vida desse bebê, que era justamente o que liberaria toda essa substância de recompensa. Então, quando a gente quer trabalhar, acontece muito, né, amiga? Na teoria comportamental, eu quero que a criança se comporte de tal forma e eu entrego recompensa. Ah, se você fizer tal coisa, vai ganhar. Não precisa disso, gente. Se a gente entregar o que as nossas crianças precisam, essa é a maior recompensa. Em dizer, filho, eu te vejo, eu estou aqui, parabéns por essa conquista. Esse olhar, sim. Por isso que elogios rasos, não, né? A gente sempre fala, não vai levar ninguém a um lugar muito longe, não. Numa interação positiva de apenas 10 segundos com a mãe, um bebê apático ganha mais energia e sua distração se transforma em atenção. A atenção e a segurança emocional seguem entrelaçadas ao longo da infância. O que parece um déficit de atenção pode ser uma preocupação com algo importante que o adulto não consegue ver. As ansiedades emocionais da criança. O comportamento em sala de aula das crianças com TDAH, para dar um exemplo comum, é com frequência taxado de disruptivo. Elas parecem mais interessadas em interagir com seus pares do que com matéria que o professor gostaria que estudasse. O que pode apenas significar que elas estão, que estão obcecadas por tentar suprir as próprias necessidades de relacionamento, ou seja, buscando de novo. Se tendem a não ter muito sucesso nisso, elas fazem com um desespero ainda maior. O sistema de atenção do cérebro delas não consegue engajar o modo escola quando consumido por ansiedades emocionais. Para pessoas profundamente feridas, o mundo interior pode oferecer mais significado do que o mundo real. Uma mulher na casa dos 30, que vivia no mundo da lua, mas cujo TDAH nunca foram percebido devido ao fato dela não ser hiperativa, me contou que passava dias inteiros na escola olhando pela janela. Eu era muito distraída, perdida em fantasias com amigos imaginários. Quem visse de fora descreveria como distraída, sempre. Recebia isso, não, eu. A raiz latina de distração significa afastamento. Afastar-se do próprio interior em seu maior anseio emocional. Seu cérebro inconsciente atribuía um valor maior ao universo que ela mesma criava do que a qualquer coisa ou pessoa na turma da escola. A fome insistente por contato emocional explica o paradoxo, observado com frequência em muitas crianças com TDAH, que são capazes de um trabalho focado na presença de um adulto que lhe faça companhia e preste atenção nelas. Mas veremos que não é um paradoxo algum se considerarmos o papéis oposto da ansiedade e do apego. O apego promove a atenção, a ansiedade a prejudica. Quando a criança não está preocupada em buscar contato emocional, seu córtex pré-frontal fica livre para destinar atenção à tarefa da vez.
Isso mostra que aquilo que dominamos TDAH não é um estado fisiológico físico fixo e impossível de tratar. É sim uma condição fisiológica, mas não é inalterável. O efeito e a interação positiva com o adulto muitas vezes funcionam tão bem quanto um psicoestimulante para fornecer dopamina ao córtex pré-frontal. Olha que incrível, deixa eu marcar isso aqui. O afeto e a interação positiva com o adulto muitas vezes funcionam tão bem quanto um psicoestimulante para fornecer dopamina ao córtex pré-frontal. Quantas vezes, né, amiga, crianças são medicadas sem necessidade? Oi, meu amor. Aqui, escreve para. Escrever para? Peraí, amiga, mamãe escrever para, que é um desenho que ele fez. Pronto, pronto. Mamãe está terminando já, vice? A gente vai dar um passeio. Tá bom, bom. Para poder tirar aqui esse, né, filho? A gente é passear, eles vão na natureza e ele consegue se regular e dou passeio com a cachorrinha, é bom. A distração, fruto da turbulência emocional e da tempestade de pensamentos, também prejudica a memória. Qualquer pessoa com TDAH já se viu várias vezes ao dia indo a um cômodo sem saber o que estava procurando ou segurando algo inútil que pegou no momento de distração. Essa fraca memória de curto prazo se deve, em grande parte, à condição desligada, semi-desassociada, internamente preocupada do TDAH. Eu li essa parte aqui? Li, não foi? Tá certinho. Esse tipo de preocupada do TDAH. Isso. Esse tipo de amnésia acontece porque é preciso atenção para criar novas memórias episódicas, escreve o psicólogo Daniel Eichater. Acho que é essa, Eichater. E quando nossos recursos de atenção estão consumidos por pensamentos e emoções, sobra pouca capacidade para lidarmos com o mundo exterior. Certa vez, pedi a uma escritora de 43 anos com TDAH que se descrevesse quando criança. Espoleta, antenada e gaiata, respondeu ela na mesma hora. Adorei a descrição, típica da sua desorganização mental caótica e cheio de energia. Mas precisei perguntar o que exatamente ela queria dizer com aquilo. Explosiva, imprevisível, intensa, sem foco, sempre abordando outras crianças. Explicou ela. Viu só? Você era focada, rebati. Era focada naquilo que importava para você, sua relação com o mundo. Só que ninguém entendia isso. Uau! E terminamos o 14. O que eu vejo com isso? Nosso cérebro é um órgão social, né, amiga? Independente. Então, se eu não consigo suprir essa necessidade de engajamento social, que nós somos seres engajados, é um órgão social, as outras coisas não vão acontecer. E aí é quando vem a distração, porque o corpo fica focado. Chegou teu pacotinho aí? Chegou agora da escola. Chegou ele e um amiguinho que vai ficar aqui até 7 horas, que a mãe tá trabalhando. Então, nosso corpo fica focado nisso, né? Dividir metade para ela, metade para você, tá bom? Vai. Tá, tu veio ver? Ele quer minha cartolina para fazer os artesanatos dele. E então é isso. Se eu não atendo essa necessidade de engajamento, né, dessa necessidade do meu próprio cérebro, de olhar para esse emocional e nomear, as outras coisas não vão fluir. Verdade. O TDAH achei incrível, quando ele traz tudo isso, né, nesses 2 capítulos, tanto no lugar acelerado, campo de distração. Verdade. Esse finalzinho ali, ele me descreveu algumas partes dessa memória. Foi. Vai ler com o negócio na mão, sabe o que vai fazer, vai procurar, não sabe.
Já procurei meu celular com ele na mão, gente. No carro, gente, eu faço isso direto, eu deixo pendurado nesse dedo aqui, e aí eu dou aquele susto, eu vou assim, cadê minha chave? Aí eu olho, tá na mão. Faz parte, É, né, essa velocidade, né, esse excesso disso aqui, né, que dificulta essa associação com o externo, né? Porque você muito fica lindo. com o interno, com o externo, né? E fica assim, ai meu Deus, para onde é que eu vejo? É muito estímulo. Muito estímulo. E aí, assim, existe, eu acho que ele vai falar nos próximos capítulos, né? O caminho ainda não. O 15 é as oscilações pendulares hiperativas, apática e vergonha. Mas a gente vai chegar ainda aqui, ó. A criança com TDAH e a cura. Sim, ainda tem muita coisa boa. Tem. Amiga, eu vou deixar você ir aí com seu pacotinho, eu também, que está aqui já. Vou passear na natureza para regular meu pacotinho aqui. Isso, e eu também, né? Acho que eu vou dar um pulinho ali com ele também. É bom desgastar a energia agora. De manhã a gente fez um piquenique na praça. Uhum. A gente ser natural, né? A gente gosta de engajamento, de contato, de natureza. Tudo isso ajuda. Sim. Beijo para tu. Beijo, tchau. Tchau.